Agora eu vou falar da estrutura terciária das proteínas. Então, além daquelas pequenas dobras que são sustentadas pelas pontes de hidrogênio, formando-se uma hélice, eu também posso ter dobras ainda maiores, que vão ser sustentadas por pontes de hidrogênio também e por pontes de disulfeto. As pontes de disulfeto nada mais é do que a ligação de um enxofre de um aminoácido com outro enxofre de outro aminoácido. Aqui que é o enxofre? Na tabela periódica, o enxofre é representado pela letra S. Então, existem alguns aminoácidos que na sua cadeia lateral têm enxofre. E esses enxofres podem fazer ligações, são pontes, que a gente chama de disulfeto. Isso permite com que ocorra dobramentos maiores nessa proteína. Então, nesse slide, a gente consegue visualizar a ponte de hidrogênio e a ponte de disulfeto. Então, a ponte de hidrogênio nada mais é do que uma atração entre o hidrogênio de um aminoácido com o oxigênio de outro aminoácido. E a ponte de disulfeto nada mais é do que a atração de um enxofre de um aminoácido com o enxofre de outro aminoácido. Lembrando que nem todos os aminoácidos têm na sua cadeia lateral enxofre. Tá? São alguns que contêm esse enxofre. Agora, aqui a gente tem a estrutura quaternária. É a última estrutura que vocês vão ver. A estrutura quaternária nada mais é do que a organização de várias cadeias polipeptídicas. Então, eu posso ter duas ou mais cadeias polipeptídicas arranjadas num espaço. Então, aqui mostrando em vermelho eu tenho uma e aqui em verde outra cadeia polipeptídica. Aqui, pessoal, é um exemplo de estrutura quaternária. Aqui eu tenho a hemoglobina. Eu acredito que vocês já tenham escutado falar sobre a hemoglobina. A hemoglobina, ela fica dentro das hemácias, que são células do nosso sangue, que tem como função transportar oxigênio. Então, o que é a hemoglobina? A hemoglobina nada mais é do que 4 cadeias polipeptídicas. Então, aqui em verde eu tenho uma, aqui em azul outra, aqui em marrom mais uma, e aqui em rosa outra. Então, são 4 cadeias polipeptídicas unidas, e dentro de cada uma delas, no caso da hemoglobina, eu tenho uma estrutura que a gente chama de grupo M, que tem o ferro dentro, e é exatamente onde o oxigênio vai se ligar. Lembrando aí que vai ser importante aí para que ocorra o transporte de oxigênio para os tecidos. Então, aqui é um exemplo de estrutura quaternária de uma proteína, onde eu tenho 4 cadeias polipeptídicas juntas. Então, aqui para resumir, a estrutura primária nada mais é do que vários aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Estrutura secundária é quando eu tenho pequenas dobras que são sustentadas por pontes de hidrogênio. Forma como se fosse uma hélice. Eles gostam de chamar de hélice, tá? Então, são pequenas dobras. Depois vem a estrutura terciária, onde eu já tenho dobras maiores. E essas dobras maiores, elas são sustentadas por ligações chamadas de pontes de hidrogênio e pontes de disulfeto. E, por fim, a estrutura quaternária, onde eu tenho várias cadeias polipeptídicas juntas. Exemplo que eu dei é a hemoglobina, que tem 4 cadeias de polipeptídicos juntas.
Então, essa é a organização das proteínas. Além dessa organização, dessa estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, as proteínas, elas também podem ser classificadas em fibrosas e globulares. As proteínas fibrosas, elas são mais retilíneas. Então, quando a gente olha essa proteína no espaço, eu vejo uma conformação mais retilínea. Isso faz com que essa proteína tenha como propriedade ser insolúvel em água. As proteínas fibrosas, elas são conhecidas como proteínas estruturais. Elas têm como função estruturar o nosso corpo. Exemplo: colágeno, queratina, miosina nos músculos. Aqui eu tenho exemplos de proteínas fibrosas, que são proteínas insolúveis, que têm como função estrutura do tecido. Tá? Então, o colágeno está ali na pele, a queratina está ali estruturando nossos cabelos, a actina e miosina é importante para fazer contração muscular. Já as proteínas classificadas como globulares, o nome já diz, ela no espaço ela é mais arredondada, ela é mais esférica. Essas proteínas mais esféricas, elas são solúveis na água, solúveis, por exemplo, no sangue. Um exemplo, a hemoglobina. Vocês viram que a hemoglobina são 4 cadeias polipeptídicas, mas elas se arranjam no espaço de forma com que ela fique mais arredondada. Ela precisa ser solúvel. Por quê? Onde que ela está presente? No sangue. Eu não posso ter componentes no sangue insolúvel, porque tudo que é insolúvel tende a aglutinar. Eu posso ter aí uma obstrução de vasos, se eu começar a aglutinar várias proteínas no sangue. Então, todas as proteínas que estão na nossa circulação, elas precisam ser solúveis, por isso elas têm como estrutura globular, elas apresentam uma estrutura globular. Aqui só para dar um exemplo, né, de proteína fibrosa. Então, aqui mostrando o colágeno. O colágeno nada mais é do que 3 aminoácidos que vão ser ligados através de uma cadeia, né, de ligações peptídicas. Depois eu posso ter as pequenas dobras, né, que são sustentadas pelas pontes de hidrogênio. E eu posso ter associação de mais cadeias polipeptídicas. É essa daqui, ó. São 3 cadeias polipeptídicas. E aqui, por fim, é a fibra. A fibra de colágeno nada mais é do que várias proteínas ali formando uma fibra. Então, o colágeno, quando a gente olha no espaço, a gente verifica que é uma proteína mais retilínea, ou seja, é uma proteína insolúvel no meio aquoso. E agora eu vou falar um pouquinho de desnaturação proteica. O que é desnaturação? Acho que todo mundo já ouviu falar nessa palavra. Desnaturação significa que eu estou rompendo ligações fracas de uma proteína. O que são ligações fracas de uma proteína? As pontes de hidrogênio e as pontes de disulfeto. São ligações mais fracas, facilmente rompidas. Basta eu alterar a temperatura ou o pH. Então, quando eu subo muito a temperatura ou deixo o pH muito ácido, essas ligações fracas, elas podem ser rompidas. Então, se eu quebrar todas essas ligações fracas, concorda comigo que eu vou perder aquela estrutura terciária, aquela estrutura secundária? Ou seja, eu vou voltar essa proteína para a estrutura primária, porque a estrutura primária ela é difícil de ser rompida, que são as ligações peptídicas.
As ligações peptídicas a gente só consegue romper por meio de enzimas. Então, vocês vão ver que no nosso sistema digestivo, eu tenho enzimas, proteases, né, que conseguem romper essas ligações peptídicas, fazendo com que eu absorva os aminoácidos que vêm da minha dieta. A desnaturação proteica, ela pode ser ruim ou benéfica. Por exemplo, no meu trato digestivo, o pH ácido do meu estômago faz com que ocorra a desnaturação da proteína. Isso vai ser importante para o meu processo digestório. É importante porque quando eu eu rompo essas ligações fracas, eu faço com que a proteína fique naquela estrutura linear, né, aquela estrutura primária, e as minhas enzimas, as proteases, conseguem romper todas as ligações peptídicas. Então, a desnaturação no processo digestivo, ela vai ser importante. Agora, vamos supor que no meu sangue eu entre numa acidose grave. Vamos supor que o pH fica muito ácido, chega a um pH incompatível com a vida, aí fica tão ácido que começa todas as proteínas da minha circulação vão começar a desnaturar. E quando eu desnaturo uma proteína, ela passa a ser insolúvel e eu posso ter a aglutinação dessas várias proteínas. Então, além dessas proteínas perderem as suas funções, elas vão se aglutinar. Isso, obviamente, que vai trazer prejuízos, vai ter entupimento de vasos, aí o indivíduo ele não consegue sustentar a vida um pH muito ácido, onde ocorre essa desnaturação de proteínas aí do nosso organismo. Aqui eu coloquei a foto de um ovo, é mais para mostrar que na clara do ovo, pessoal, é cheio de proteínas globulares. Por isso, quando a gente olha o ovo cru, esse ovo ele vai dissolvendo na água. Mas quando eu jogo o ovo em altas temperaturas, o que a gente percebe é que a clara ela começa a aglutinar. Ela fica assim branca, dura, insolúvel em água. Então, isso é um exemplo clássico de desnaturação. Quando eu subo a temperatura, as proteínas elas vão desnaturando, então elas vão aglutinar e formar aí um aglutinado muito insolúvel em água. Exemplo aí do ovo. Então aqui, pessoal, só para a gente mostrar que a desnaturação nada mais é do que eu romper a estrutura quaternária, terciária e secundária de uma proteína. Ela vai voltar para a sua estrutura primária, torna-se aí uma estrutura retilínea, uma estrutura insolúvel. Então, isso aqui pode ser bom se eu for fazer uma digestão de uma proteína, porque quando eu desnaturo, deixo a cadeia esticadinha, as enzimas, elas conseguem agir mais fácil, de maneira mais fácil, rompendo aí as ligações peptídicas. Então, eu consigo digerir essa proteína e absorver os aminoácidos. Agora eu vou falar um pouquinho das funções das proteínas. Então, existem inúmeras proteínas no nosso organismo e cada uma delas vai ter uma função diferente. Então, por exemplo, as enzimas. As enzimas, a gente vai estudar muito sobre enzima. Todas as reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo precisam de enzimas. As enzimas, elas são necessárias para fazer com que essas reações aconteçam. Depois eu vou falar um pouquinho mais de enzima. A gente tem as enzimas digestivas, por exemplo, que vão hidrolisar alimentos. Então, por exemplo, a amilase quebra o amido. E a gente aí, através dessa quebra, a gente vai conseguir absorver a glicose que está presente no amido. Essas enzimas são proteínas.
Então, essas proteínas, normalmente, elas têm a sua estrutura globular, porque elas precisam estar ali diluídas no meio aquoso. Outro exemplo de proteína globular são aquelas que estão presentes no sangue. Então, acho que vocês já ouviram falar de LDL, HDL, VLDL. Então, essas lipoproteínas, porque também tem na sua constituição lipídios, então a gente chama de lipoproteínas, elas têm como função transportar colesterol, por exemplo, no caso da LDL e HDL. E o outro exemplo é a hemoglobina, que transporta o oxigênio no nosso sangue. Então, outro exemplo aí de proteínas que estão presentes aí na nossa circulação, que tem essa conformação mais globular e transportam moléculas. Então, a LDL, HDL vão transportar colesterol e a hemoglobina vai transportar o oxigênio. Além disso, a gente também tem os exemplos de proteínas insolúveis, que são as fibrosas. Exemplo, a quitina e miosina, que são proteínas que fazem a contração muscular. Então, aqui só para mostrar exemplos aí de proteínas, para mostrar para vocês que as proteínas estão muito presentes no nosso organismo. Aqui, para falar um pouquinho mais de enzima, a enzima, existem muitas enzimas no nosso organismo. Por quê? Porque toda reação que acontece dentro do nosso organismo necessita de uma enzima. Porque é a enzima que vai fazer com que a reação ocorra. A enzima é como se fosse, pessoal, um forno. Então, vamos supor, aqui eu tenho o meu forno e aqui eu tenho as moléculas que eu vou alterar. Então, para eu alterar essas duas moléculas, eu vou precisar de uma enzima, que seria o nosso forno. Então, o nosso forno, dentro eu vou colocar os substratos, a gente chama de substratos, que é aquilo que eu vou alterar. E lá dentro dessa enzima vai ocorrer a reação. Então, a enzima ela vai catalisar essa reação química. Então, é aqui dentro que eu tenho a transformação desses substratos. É igual forno. Vamos supor que eu coloque uma massa de bolo lá dentro. Então, dali um tempo, esse bolo vai sofrer uma reação porque ele está dentro do forno. E na hora que eu tiro, eu vou tirar um bolo assado, com características diferentes daquele que eu coloquei antes ali no forno. Então, é a mesma coisa. A enzima, ela vai transformar esse substrato em outras moléculas diferentes. Então, para que eu faça uma reação acontecer, eu preciso dessa enzima. Ou seja, eu vou precisar desse forno, porque é dentro dele que as reações vão acontecer. As enzimas normalmente precisam de outras moléculas para o seu funcionamento. Aí eu posso continuar com o exemplo do forno. Normalmente, para o nosso forno funcionar, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso ou de uma eletricidade ou de um gás. Então, vamos supor que essa eletricidade e esse gás, que são essenciais, são os cofatores ou coenzimas. Então, cofatores e coenzimas são moléculas necessárias para o funcionamento das enzimas. Então, o gás é necessário para o funcionamento do forno. As coenzimas são necessárias para o funcionamento de determinadas enzimas. Qual que é a diferença entre cofator e coenzima? Cofator são moléculas inorgânicas, são os íons, pode ser um ferro, pode ser um magnésio. Já as coenzimas são moléculas orgânicas, são as vitaminas. Então, eu tenho a vitamina B2, eu tenho a vitamina B1, que são necessários aí para o funcionamento de algumas enzimas. Então, as enzimas precisam de moléculas para o seu funcionamento.
Quais são essas moléculas? Cofatores, que são moléculas inorgânicas, como ferro, magnésio, e as coenzimas, que são moléculas orgânicas, que são as vitaminas. Então, quando a gente fala que uma pessoa precisa ingerir vitaminas para o bom funcionamento do organismo, uma das funções dessas vitaminas é fazer com que as enzimas do nosso corpo funcionem de maneira adequada. Por isso que a gente tem que ingerir vitaminas diariamente. E aqui só para mostrar outras funções de proteínas. Então, a gente tem proteínas que são hormônios. Então, insulina, adrenalina, glucagon, entre outros hormônios, são proteínas. Nada mais é do que proteínas que têm essa função hormonal. Proteínas estruturais, que eu já falei, colágeno, elastina, queratina. E também temos as proteínas de defesa, que são os nossos anticorpos. Então, vejam a importância das proteínas no nosso organismo. Na nossa dieta, a gente precisa ofertar aminoácidos o tempo todo para o meu corpo, porque essas proteínas todas, elas têm um certo prazo de validade. Então, quando eu sintetizo um anticorpo, esse anticorpo ele não dura para sempre, ele fica velho. Aí eu tenho que degradar esse anticorpo e produzir novos anticorpos. Para eu produzir novos anticorpos, eu preciso de aminoácidos, porque os anticorpos são proteínas. Então, pessoal, a gente finaliza então a nossa aula de proteínas. Aqui eu coloquei um estudo dirigido para vocês fazerem. As dúvidas, elas podem ser tiradas através do nosso fórum, mas eu também, no horário da aula, pretendo fazer aí um bate-papo ao vivo com vocês, onde eu posso explicar novamente os slides e vocês vão tirando a dúvida de cada um desses slides que eu apresentei aqui. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre a estrutura dos lipídios. Bom estudo!